primeiro fazer essa reflexão comigo para que eu consiga depois entender o outro. Então é importante saber quem eu sou, aonde eu estou, por que eu estou aqui, quais são as minhas características aqui no meu ambiente de trabalho, como eu me porto, como eu tenho as minhas relações, qual a importância dessa relação na minha vida, como eu encaro os outros colaboradores dentro do meu ambiente de trabalho. E diante disso, é importante também que eu faça uma reflexão do que eu gostaria de fazer diferente, do que eu gostaria de melhorar, do que eu posso trazer uma mudança, porque a nossa vida é uma eterna evolução. Então eu preciso sempre estar refletindo. E essa minha reflexão, ela tem a ver com o meu relacionamento e a minha comunicação intrapessoal. Primeiro eu preciso ter uma relação intrapessoal boa, para que depois eu consiga então me relacionar melhor com os pares, com as pessoas que trabalham comigo, e nesse modo melhorar a minha relação interpessoal. Vamos lá. Você concorda que relacionar-se com as pessoas exige uma postura ética? Eu preciso optar como eu quero me relacionar com as pessoas, de que maneira eu me relaciono com as pessoas, como é a minha comunicação com as pessoas. E isso tem a ver com uma postura ética no meu ambiente de trabalho. E essa postura ética é o que vai refletir no meu dia a dia, nas minhas relações sociais dentro do meu ambiente de trabalho. Muitas vezes, a postura que o outro traz para mim é um reflexo da minha própria postura e da minha própria conduta em relação a ele. Já ouviram dizer que quando você trata uma pessoa mal ou não tem uma comunicação muito efetiva com essa pessoa, existe da mesma forma o retorno dessa pessoa com você? Então isso é um reflexo da minha própria conduta, isso é um reflexo da minha própria postura. E para que tudo isso seja melhorado, eu preciso de fato estabelecer relações que sejam relações humanas. E essa relação humana, ela é aprimorada, ela é cada vez mais desenvolvida a partir do meu convívio social com o ser humano. Convívio social é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade humana básica. Eu tenho essa necessidade de estar no meio de outras pessoas, de conviver, de estabelecer, de trazer relações positivas, seja ela no ambiente de trabalho, mas seja ela na minha vida pessoal também. E dentro das relações humanas, a gente tem o comportamento humano. E esse comportamento humano, ele traz duas vertentes. Primeiro, o relacionamento intrapessoal. O relacionamento intrapessoal, ele tem a ver com o meu autoconhecimento, com a minha autoestima, de como eu me enxergo, de como eu me vejo, do que eu encaro e o que acho que é importante para mim, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Mas não basta só ter relacionamento intrapessoal, porque o comportamento humano, ele exige também o relacionamento interpessoal. Eu preciso me relacionar bem com as pessoas, no ambiente de trabalho, mas também na minha vida social. E para começar a entender um pouquinho disso, eu trago o conceito de imagem. O que é imagem? Como que a gente se imagina, né? Então aqui eu trago 3 ilustrações, uma que tem a ver assim, como eu me vejo, né? Estão vendo que tem um espelho e o bebê olhando no espelho. Como que ele está se vendo? É importante a gente fazer essa reflexão. Como eu me vejo? Depois eu também preciso saber como os outros me veem. Isso é importante.
saber como as pessoas me veem. E por último, é importante saber o que eu gostaria para que eu trace um caminho, uma trajetória de como eu posso evoluir para que, de fato, eu desenvolva cada vez mais o meu relacionamento intrapessoal. Então, como eu gostaria de transmitir essa imagem para outras pessoas? Será que eu estou transmitindo a imagem que eu gostaria? Ou será que eu estou transmitindo uma imagem que não é muito agradável para mim? Então, isso é importante a gente refletir. Ainda falando da questão da imagem, a imagem nada mais é do que a impressão que as pessoas têm de você. Qual é a impressão? As pessoas, quando me veem, falam que eu sou uma pessoa séria, né? Até alguns alunos falam assim, no começo eu não desenvolvi muito porque você era muito sério. E isso foi uma imagem que passou, né? Mas o importante é que, de fato, a sua imagem seja um reflexo ou reflita exatamente quem você é. Isso é importante para a sua vida pessoal, mas também para o próprio ambiente de trabalho. Então, já ouviram falar que a primeira impressão é a que fica? E essa primeira impressão, ela vem a partir do primeiro contato, desse contato inicial. E ela pode ser condicionada a vários fatores. Vai depender de fatores psicológicos que você está vivendo neste momento. Isso vai influenciar na primeira impressão que alguém tem de você, por exemplo. Da sua experiência anterior, porque a sua experiência anterior te condiciona a algo. E nesse sentido, a pessoa pode ter uma impressão distorcida de você. As próprias expectativas suas também influencia no como a pessoa te vê nessa primeira impressão. E a própria motivação. Se você não tem motivação, até mesmo a sua fala, o modo de dizer, acaba trazendo uma impressão para outras pessoas que de repente não é a sua imagem real. Isso é importante. A sua primeira impressão, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então, essa primeira impressão positiva, ela está impactada e ela vai impactar diretamente nas relações interpessoais, mas também uma impressão negativa também vai impactar nessas relações interpessoais. Quando a gente fala de uma impressão positiva, nós estamos falando diretamente da questão de uma empatia, de uma simpatia, que a pessoa se simpatiza de repente com você nesse momento. Mas uma impressão negativa, ela tem a ver com uma tendência que muitas vezes te conduz para alguns aborrecimentos e algumas coisas que são desnecessárias. Então é importante que a gente pense e reflita sobre a nossa relação intrapessoal para melhorar a interpessoal. Trouxe aqui algumas imagens para mostrar que cada um vê de uma forma. Cada pessoa te vê de uma forma, cada pessoa te percebe de uma maneira. Essa imagem, por exemplo, olhem para a imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Algumas pessoas podem ver um vaso, outras pessoas podem ter visto um perfil de duas pessoas. Tudo depende da perspectiva, do olhar de cada um. E assim é com você. Olha essa outra imagem. O que você vê nessa imagem? Será que todas as pessoas veem a mesma coisa nessa imagem? Algumas pessoas viram um índio, outras pessoas um esquimó, outras pessoas não viram nada, não significou nada, tá? Mais uma imagem. O que você vê nessa imagem?
Tudo depende do ângulo, da perspectiva, e assim é nas relações. Algumas pessoas viram uma velha, outras pessoas viram uma moça. Depende da perspectiva de cada um. Para isso, eu trouxe esses exemplos para mostrar que não vá achar que todos vão ter a mesma imagem de você, porque não é assim. Porque as pessoas são diferentes e elas têm perspectivas diferentes. Desse modo, elas vão fazer imagem de você de modo diferente também. E para isso, eu trouxe um exemplo do mapa. Um mapa, ele não é o território propriamente dito. O mapa, ele dá uma imagem para a gente. Ele traz uma representação para a gente do que é aquele território. Território brasileiro, enfim. De qualquer território que eu estou imaginando. Essa visão, ela é uma visão do real. Mas não necessariamente ela é o real. Assim como o mapa não é o território, na sua essência, o mapa ele traz uma ideia do território. Nós operamos a partir de representações, que não necessariamente é real. Então nós operamos a partir de nossos mapas também, porque nós criamos mapas nas nossas vidas, que são representações. E cada um de nós vai ter um mapa diferente, e cada um de nós também vai enxergar um mapa no outro de forma diferente. Então esse mapa, ele é uma interpretação da nossa realidade e que vai variar de pessoa para pessoa, da perspectiva que cada pessoa tem, da forma como cada pessoa vê aquela situação. Assim, um mapa, ele vai nos guiar para ações, para julgamentos importantes na nossa vida. E nós sempre agimos de acordo com o nosso mapa, mas também de acordo com o mapa do outro, de como o outro se apresenta como pessoa, no ambiente de trabalho, na nossa vida de modo geral. O nosso mapa, ele é acumulativo e ele vai sofrendo influência durante toda a nossa vida. Quando nós somos bem jovens, bebezinho ainda, de 0 a 8 anos, quem é o maior influenciador do nosso mapa? A nossa família. Por quê? Porque eu tenho um comportamento dependente e investigador. Eu dependo da minha família. Eu fico questionando, eu fico perguntando, porque ali eu tenho segurança. Isso vai construindo o meu mapa. Conforme eu vou crescendo, vamos pegar a faixa etária de 8 a 12 anos. O nosso mapa, ele vai sofrendo influência de outros meios, que é a escola, a religião. Por quê? Porque nesse momento, a minha característica maior, ela é de descobridor, de curioso. E eu quero respostas, eu busco respostas. Com o avançar da minha idade, 12 a 16 anos, eu posso ser ou introvertido ou extrovertido. Eu posso ser aquela pessoa que estuda ou aquela pessoa que não estuda. Eu posso ser aquela pessoa que dou valor à minha família ou não dou valor à minha família. Então o meu comportamento, ele é cheio de altos e baixos nessa faixa etária da minha vida. E ele sofre influência principalmente do ambiente onde eu estou, dos amigos que são meus colegas, mas também da classe social que eu estou inserido. Com o avançar de 16 a 25 anos, eu já tenho outros desejos na minha vida. O meu comportamento, ele já é diferente. É um comportamento já de realizações, eu quero conquistar algumas coisas, eu tenho uma realização mais afetiva.
ele está sendo influenciado já agora, nesse momento, pelo meu emprego, pelo meu amor. Então são outras influências. Ao avançar da idade, 25 a 35 anos, eu tenho um comportamento já um pouquinho modificado, que ele começa a ter uma plena realização profissional. Eu valorizo mais o meu ambiente de trabalho, eu valorizo mais as minhas relações sociais no ambiente de trabalho, eu tenho uma forte ligação afetiva ou não. E quem influencia agora? É a minha carreira, mas além da minha carreira, os entes queridos, os filhos, a esposa, o esposo, esses também influenciam bastante no meu mapa. Com o avançar da idade, 35 a 50 anos, esses objetivos eles vão se consolidando. E a partir daí, eu ganho uma influência muito mais forte da minha família. A família, de novo, volta a ser um influenciador neste momento do meu comportamento. E a partir dos 50 anos de idade, quando eu já tenho aquela sensação de ter que realizar algo a mais, de ter uma autoafirmação, de provar algo, não só para mim, mas para todos, aí eu tenho uma influência maior da sociedade. Eu trouxe essa formação do mapa a partir de uma acumulação da nossa vida, porque isso é importante, porque não para. Ele começa desde a nossa infância e ele vai para o resto da vida, e nós vamos ganhando comportamentos. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente conhecer um pouco mais nós mesmos. Porque a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, eu consigo conhecer melhor o outro, eu consigo entender melhor o outro. E esse mapa da minha vida, ele vai norteando as minhas ações. E ele pode sofrer influência diferente disso que eu falei. E vai depender do quê? Vai depender das minhas crenças, dos meus valores, do que é importante para mim. Isso vai depender da minha modificação a partir do meu mapa. E quando a gente fala do mapa, que eu estou falando do mapa pessoal, é importante conhecer também qual é o dominante do meu perfil predominante de comportamento. Porque assim, esses 4 perfis que eu vou discutir agora um pouquinho com vocês, eles fazem parte da nossa vida. Todos nós temos eles. Só que nós nos identificamos com um perfil maior. E dentro desses 4 perfis nós temos o dominador, o influenciador, o cauteloso e o estabilizador. O dominador é aquele que ele sempre está em busca de desafios, ele domina as situações, ele luta muito pela eficácia e ele está sempre em busca de algum resultado. O influenciador, ele já trabalha mais no contexto de mudar a percepção dos outros, de influenciar, ele é mais motivado pela questão da liberdade, de criar, e desse modo ele melhora as suas relações, ele foca no relacionamento. O cauteloso já não, ele já é mais preciso, ele já tem padrões de eficiência, mas ele toma mais cuidado diante das suas ações. E o estabilizador? Ele sempre busca colaboração, ele acredita que sozinho nós não conseguimos fazer nada, ele busca mais segurança e lealdade. Ele acredita o que hoje é fundamental, que ninguém trabalha sozinho, que ninguém vive sozinho, que nós precisamos, se sozinho eu demoro mais, mas junto eu vou ter um melhor resultado. Eu posso ter, de fato, um trabalho até resumido na questão de tempo e vou ter também um melhor resultado. Mas, acima de tudo,
é importante conhecer o seu perfil dominante. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos o consciente, mas temos também o inconsciente. E quem eu sou? Então, saber, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa imagem, eu acho que ela reflete muito isso na nossa vida. Esse iceberg, ele de fato, ele é muito pequeno aos nossos olhos e para baixo da água, ele é muito grande. E é exatamente o que ocorre na nossa vida. O nosso consciente, ele é muito pequeno diante do nosso inconsciente. E como eu vou saber do meu inconsciente? Me conhecendo. Trabalhando comigo mesmo, fazendo um diálogo comigo mesmo. Quem sou eu, o que eu quero, onde eu vou, por que eu faço isso, como eu ajo diante de determinadas situações. E o único caminho para a gente ter um melhor autoconhecimento é refletir sobre as nossas experiências. E as nossas experiências estão na nossa vida. Ela está no dia a dia, e só que ela está no meu trabalho também. É importante. Por que fulano falou dessa maneira comigo? Mas será que eu agi com uma postura ética também com ele? Então, a partir do momento que eu faço reflexões sobre as minhas experiências, sobre o meu comportamento, sobre as minhas ações, eu estou me conhecendo mais. E se eu estou me conhecendo mais, eu vou agir de forma diferente também numa outra situação parecida com essa, por exemplo. Então é importante a gente fazer essa autoanálise. E essa autoanálise, ela envolve o meu autoconhecimento. De onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. E como que eu reflito sobre isso? Como que eu faço essa autoanálise? Pensando nos problemas que eu já vivenciei, pensando nas oportunidades que eu já tive, nos erros. E como eu agi? Foi legal? Não foi? Posso mudar? Posso fazer diferente? E desse modo eu vou me tornando competente. Mas eu vou me tornando competente em habilidades socioemocionais. Essa competência aqui, ela não tem a ver com a competência do fazer um trabalho mecânico, psicomotor. Ela tem a ver com uma questão psicossocial. Eu vou me tornando competente, eu vou me tornando melhor, eu vou me tornando uma pessoa melhor a partir do momento que eu me conheço. Um aspecto fundamental no autoconhecimento é a humildade. E ser humilde não é fácil, não é uma tarefa tão fácil, né? A humildade, ela exige um silêncio consigo mesmo, ela exige uma reflexão, ela te propõe um exame mental, de você, de fato, prezar por valores. E isso tem a ver com essa construção desse autoconhecimento. Tudo isso traz para nós relacionamentos positivos, relacionamentos afetivos e relacionamentos sociais no ambiente de trabalho de forma positiva, de forma prazerosa, de forma a melhorar o meu desempenho. E quando a gente fala de relacionamentos, nós estamos falando do relacionamento comigo mesmo, que é um relacionamento intrapessoal. Eu estou falando do relacionamento com o próximo, que tem a ver com o relacionamento interpessoal e até mesmo um relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual. Quando eu estou falando do relacionamento comigo mesmo, eu estou falando da minha autoestima, da minha autoimagem, eu estou vendo quem eu sou, como eu sou. Com o próximo, eu estou falando da sociabilidade, de como eu me relaciono com as pessoas. E quando a gente conhece um pouquinho os sentimentos, e eu vou falar um pouquinho hoje ainda, de como é importante a gente gerenciar
de nós sermos os gestores das nossas emoções. Não tem como aprender sem emoção. Não existe aprendizado se eu não estou dispondo de emoções. E no meu ambiente de trabalho, eu desenvolvo aprendizado o tempo todo. Eu estou aprendendo o tempo todo. E quando a gente está falando desse autoconhecimento, será que isso faz parte da minha vida? Ódio. Será que eu tenho ódio? Personalismo, eu tenho isso. Eu tenho impaciência, eu tenho intolerância, eu tenho ciúme, eu tenho orgulho, eu tenho inveja, avareza, vaidade, tristeza. Isso faz parte da minha vida. Esses sentimentos faz parte da minha vida. E isso é importante por quê? Porque a minha vida ela não é separada, a minha vida pessoal ela não é separada da minha vida social, ela não é separada da minha vida no ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, eu vou melhorando e eu vou trabalhando cada vez mais com a questão da minha autoestima, que é a percepção do valor que eu tenho de mim mesmo. E essa autoestima ela pode ser elevada, mas ela pode ser baixa. E ela pode estar elevada e pode estar baixa, dependendo de situações, da influência, do trabalho, das pessoas. Mas quando a gente fala de autoestima elevada ou alta, nós estamos falando de pessoas que são capazes de realizar tudo aquilo que elas querem fazer, porque elas têm uma padronização, elas têm uma disciplina, elas são mais organizadas, utilizam o planejamento para isso. E elas são motivadas, altamente motivadas. E elas têm muita vontade de aprender. A partir do momento que a gente deixa e perde essa vontade de aprender, a nossa motivação vai lá embaixo. E quando nós não temos mais vontade de aprender, isso prejudica o nosso desempenho. E essas pessoas que têm autoestima alta ou elevada, elas não se preocupam excessivamente com o que os outros pensam. Elas se preocupam em se desenvolver cada vez mais. E isso é importante. Só que autoestima baixa são pessoas que não confiam em si mesmo. São pessoas que sempre esperam do outro. Eu preciso da aprovação do outro, eu preciso esperar que o outro me diga o que eu tenho que fazer. Ela sempre acredita que vai fracassar, que nunca vai dar certo. Para ela nunca vai dar certo. Ela não se esforça nesse sentido, a motivação é pequena e ela não se esforça para triunfar, para vencer. E também elas não aprendem bem. Por quê? Porque a motivação está baixa. E elas se preocupam muito com os outros. E ela tem um caráter de inferioridade sempre. Eu sou inferior aos outros. É importante a gente refletir sobre isso. Só que isso faz parte da nossa vida. Nós não estamos com a nossa autoestima o tempo inteiro lá em cima. É importante cada vez mais que a gente consiga manter um padrão de autoestima. Sempre elevada, sempre alta. Mas vão acontecer algumas adversidades na nossa vida que pode ser que nem sempre esteja lá no alto. E como eu faço para melhorar isso? Me conhecendo. A partir do momento que eu me conheço mais, eu vou melhorar a minha autoestima. Eu vou conseguir manter um padrão elevado por um maior tempo. Eu vou identificar as minhas qualidades. Vou também identificar os meus defeitos, porque isso é importante também. Isso faz parte do meu crescimento. Eu vou aprender com a minha própria experiência. A partir do momento que eu reflito sobre a minha experiência, eu estou melhorando a minha autoestima. Por quê? Porque eu vou fazer de forma diferente. Eu vou manter um diálogo comigo mesmo. É importante conversar com você mesmo. Tem pessoas que olham para o espelho e conversam consigo a partir do espelho. Tem pessoas que conversam
sem espelho, sozinhos, não importa como. O importante é conversar consigo mesmo e fazer de todos os dias da nossa vida algo melhor. O nosso objetivo, seja no ambiente de trabalho, seja na vida pessoal, é ser feliz. Então, nós temos que trazer de fato um dia prazeroso, cheio de felicidade, de alegria, o tempo todo. E esses resultados de uma autoestima elevada na minha vida, ele vai aumentar ainda mais a minha vontade de crescer, de estudar, de aprender. Ele traz para mim um amor próprio, que não depende do outro, um amor que depende exclusivamente de mim. Eu não preciso da aprovação. Eu me amo, né? Então é importante falar isso. Eu me amo. E o que isso tem a ver com o ambiente de trabalho, né? Por que isso tem a ver com o ambiente de trabalho? Porque nós somos um ser biosócio-psicoespiritual. Nós não somos separados. Eu não sou de uma maneira em casa e aqui no ambiente de trabalho de outra maneira. Então, me conhecer é fundamental para melhorar as minhas relações interpessoais. Por quê? Porque eu vou ter uma satisfação pessoal melhor, eu vou ter uma paz interior e automaticamente eu melhoro o meu desempenho no meu ambiente de trabalho. Isso é fundamental na nossa vida. Mas as características da pessoa de baixa autoestima normalmente estão aí entre insegurança, ela se acha inadequada nas situações, ela está cheia de dúvida, ela tem um sentimento muito vago, ela tem aquela necessidade de agradar as outras pessoas. Nós não precisamos disso, nós precisamos conhecer nós mesmos. E isso, com certeza, eu vou finalmente chegar no relacionamento interpessoal. Depois que eu desenvolvi bem o meu relacionamento intrapessoal, aí eu vou trabalhar o meu relacionamento interpessoal. E quando que ocorre esse relacionamento interpessoal? Quando tem duas pessoas. Eu e mais uma pessoa é um relacionamento interpessoal. E no ambiente de trabalho, em casa, na escola, em todos os locais, nós temos e nos relacionamos de modo interpessoal. E nesse sentido, é importante conhecer eu, mas conhecer o outro. Aí a importância do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque eu me relaciono para satisfazer uma necessidade humana básica minha. Todo ser humano tem essa necessidade de se relacionar. E o que vai melhorar, então, nas minhas relações interpessoais? A minha relação interpessoal envolve eu e o outro. E nesse sentido, eu vou refletir também agora como que eu trabalho com os outros. Como é a minha relação de trabalho com os outros? Como eu entendo os outros e entendo o que os outros fazem no ambiente de trabalho? Por que fulano faz dessa forma? Por que ele não faz assim? Eu faço dessa maneira, por que ele tem que fazer de outra maneira? Porque eu preciso conhecer eu para conhecer o outro. E entender o outro, isso é fundamental no meu ambiente de trabalho. Nesse sentido, eu vou conseguir ver o outro e ver a partir da perspectiva do outro. Isso é fundamental. E, acima de tudo, como eu me comunico com o outro? Será que eu tenho uma comunicação tranquila, branda, sossegada? Como que é isso? Para melhorar isso na nossa vida, nós precisamos desenvolver a competência interpessoal. Essa competência interpessoal nada mais é do que o aprimoramento das habilidades socioemocionais. E isso vai ajudar eu a lidar melhor com as relações interpessoais. Como eu vou lidar com essas relações? Será que eu vou ter uma comunicação violenta?
ou não violenta? Já ouviram falar de comunicação não violenta? Comunicação não violenta tem a ver até mesmo com o tom da voz, com a sua fisionomia, a sua expressão. Tudo isso caracteriza uma comunicação não violenta. E no ambiente de trabalho, nós precisamos cada vez mais desenvolver essa capacidade de ter uma comunicação agradável, não violenta, se colocando no local do outro, entendendo como o outro vê, a partir da perspectiva do outro. Isso exige conhecer você, mas conhecer também o outro. E para isso, é importante você se colocar no psicológico dele. Para você conhecer ele, você precisa se aproximar. Você precisa conhecer ele melhor para você entender a perspectiva dele. E a partir daí, você vai, de fato, entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm comportamentos diferentes, que as pessoas vivenciam situações de forma diferente, e você vai aprender a respeitar mais o outro, que ele não é igual a você, que ele não trabalha igual a você, que a forma dele fazer também pode ser tão legal quanto a sua, e que junto vocês podem fazer de forma diferente, que seja bom para um e para o outro. E agora, só para finalizar, eu trago algumas considerações importantes que eu acho que deveríamos conversar ainda hoje, que é importante fazer a gestão de nossas emoções. Isso é um exercício difícil, gestar as nossas emoções. E as emoções estão no ambiente de trabalho. E uma emoção mal gestada pode trazer um transtorno tão grande naquele dia do seu trabalho. Pode dificultar, todo o seu trabalho pode ser prejudicado, o seu desempenho não vai ser o mesmo, tudo isso pode ser prejudicado. Mas é importante também ter visão de futuro no ambiente de trabalho, porque visão de futuro traz esperança, e esperança nos motiva a fazer um trabalho melhor, a compreender também as pessoas e saber que eu preciso das outras pessoas no meu ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, é importante ter um controle do que nós fazemos, mas nós não temos um controle do que nós sentimos. Olha que coisa importante isso. Ter um controle do que eu faço, porque o que eu faço eu consigo controlar, mas o que eu sinto não. Então eu posso sentir algo, mas fazer algo de forma diferente, mesmo diante de um sentimento que não seja tão positivo, tão agradável para aquele momento. Nesse sentido, é importante que a gente tenha uma integração. Integração do quê? Do meu autoconhecimento, da gestão das minhas emoções, da empatia e da sociabilidade. Isso tudo precisa estar integrado. Eu preciso ter um bom autoconhecimento, gestar as minhas emoções, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender o outro, para melhorar a minha sociabilidade. Eu trago uma pergunta: qual história você está contando da sua própria história? Será que você está contando a sua verdadeira história? É importante a gente refletir sobre isso. Será que eu conto a minha própria história real a partir do meu mapa ou não? Olha que profundo é isso, trago para pensar. Você domina o que está acontecendo hoje na sua vida? Algumas coisas sim, outras não. A própria pandemia é uma situação que a gente não domina. Então é importante refletir que no ambiente de trabalho eu não domino tudo também que está acontecendo. E uma coisa importante, existe uma mudança de era. Não é uma mudança nossa, é uma mudança de era. Isso é importante por quê? Porque nós precisamos desenvolver outras habilidades
até mesmo no ambiente de trabalho. Essas habilidades socioemocionais, mais habilidades envolvendo tecnologia, envolvendo outras coisas que antes nós não tínhamos. É importante refletir sobre isso também. Olha aí, a emoção, ela é indissociável da aprendizagem. Então não tem como aprender sem ter emoção. Seja uma emoção forte, fraca, tristeza, alegria, independente da emoção. E uma coisa importante, quem vai permanecer são as pessoas adaptáveis. Quem vai permanecer no ambiente de trabalho é quem tem facilidade de se adaptar às situações. Um outro dado, quem não tem informação completa com a imaginação. Olha isso. Se você não passa uma informação precisa, o outro pode imaginar outra coisa. Ele completa com a imaginação dele. Então, uma comunicação efetiva é uma comunicação detalhada, é uma comunicação explicativa. Porque se a informação não está precisa, o outro vai completar ela com a sua própria imaginação. E diante disso, é importante que sempre o nosso fazer, seja ele na nossa vida pessoal ou no ambiente de trabalho, ele seja um fazer, mas com um pensar crítico sobre o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é da melhor maneira possível? Pode ser de outra maneira? Hoje foi assim, eu aprendi algo, agora eu posso fazer de forma diferente? Isso é um olhar crítico para o que eu estou fazendo. Pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Espero que tenha contribuído e aguardo vocês para o nosso próximo treinamento. Uma boa tarde a todos.